De acordo com o Índice Global de Poder Militar, os militares da Turquia estão em 8º lugar no mundo em termos de força. Com uma equipe de 425 mil soldados, a Turquia agora ostenta o segundo maior exército da OTAN. Além disso, está se tornando rapidamente um dos maiores vendedores de armamentos do mundo, comercializando itens como os drones Bayraktar para diversos países, da Etiópia à Ucrânia. Mas como é que os militares turcos chegaram a ter tanta influência? Bem, a história militar da Turquia começou mesmo quando o governo liderado por Erdogan, do Partido da Justiça e Desenvolvimento, que às vezes é chamado de Anel Otomano, assumiu o poder em 2002. As coisas começaram a mudar um pouquinho depois da Primavera Árabe e do início da Guerra Civil Síria. O AKP se tornou mais ativo em sua política externa para lidar com as ameaças que estavam crescendo na vizinhança imediata. Por exemplo, durante a Guerra Civil Síria, a Turquia se envolveu profundamente no treinamento de tropas do Exército Nacional Sírio, ou SNA, para combater o governo sírio de Bashar al-Assad e para combater a influência do grupo militante curdo, o YPG, no norte da Síria. Desde então, os militares turcos têm conduzido várias operações transfronteiriças, visando grupos militantes curdos no Iraque e na Síria. No entanto, nos últimos anos mais ou menos, a Turquia intensificou ainda mais suas ações, vendendo drones e mobilizando tropas em lugares como a Ucrânia, o Golfo e a África Oriental, presumivelmente numa tentativa do Erdogan de aproveitar a crescente fragmentação geopolítica que estamos vendo hoje em todo o mundo. Agora, vamos dar uma olhada onde os militares turcos estão ativos hoje, começando pelo Oriente Médio, onde a Turquia recentemente anunciou planos de lançar uma grande ofensiva no Iraque contra o PKK neste verão. Os militantes curdos representam o principal risco de segurança para a Turquia, e as forças turcas atualmente controlam cerca de metade do território sírio que faz fronteira com a Turquia, e praticamente todo o território iraquiano que faz fronteira com a Turquia, o que serve como uma zona de amortecimento entre a Turquia e as áreas controladas pelos curdos. As coisas se complicaram no final do ano passado, depois que dezenas de soldados turcos entraram em confronto com soldados do PKK em postos avançados turcos no norte do Iraque. E houve mais um confronto esta semana. Como resultado, Erdogan prometeu que os militares intensificariam suas operações tanto contra o PKK quanto contra a ramificação síria, o YPG. Com esse objetivo, na semana passada, autoridades turcas e iraquianas concordaram com um acordo de segurança histórico para combater os militantes curdos na região semi-autônoma do Iraque. Os líderes iraquianos efetivamente baniram o PKK, rotulando-o como uma organização terrorista, após anos de pressão da Turquia. O ministro da Defesa turco declarou que o país estabelecerá uma zona de amortecimento para eliminar a questão terrorista até o verão e empurrar o PKK para o sul. A Turquia até tentou convencer o governo sírio a apoiar uma possível operação dos militares turcos através do Egito e dos Emirados Árabes Unidos. Bem, parte disso é sobre controlar as tropas curdas, mas também se trata de desenvolver rotas comerciais rodoviárias no Iraque. Essa rota comercial não é apenas crucial para os planos da Turquia de integrar Ankara à rota comercial do corredor intermediário, que vai até a China, mas também conecta Ankara ao Golfo. Outra região em que a Turquia se tornou uma peça importante e pretende expandir sua presença militar é o Golfo. A aliança Turquia-Catar tem sido particularmente forte ao longo da última década, culminando com a Turquia abrindo sua primeira base no Oriente Médio e assinando um acordo de segurança ampliado em 2022. Desde então, o Catar tem apoiado as operações militares da Turquia na Somália e tem auxiliado em missões humanitárias, como reunir refugiados de Gaza com suas famílias. Na África, à medida que a influência ocidental diminui e os investimentos chineses diminuem, a Turquia está entrando no vácuo geopolítico emergente, fortalecendo relações diplomáticas, investindo pesadamente e vendendo armas como o Bayraktar TB2. Um exemplo desse envolvimento militar na África é a Somália. Desde 2017, a Turquia estabeleceu sua maior base militar ultramarina em Mogadíscio, onde centenas de tropas turcas têm treinado soldados somalis como parte de um plano mais amplo para ajudar a reconstruir o país devastado por décadas de guerra civil e insurgência islâmica. No mês passado, o governo somali assinou um acordo de defesa com a Turquia, chamado Acordo Quadro para Defesa e Cooperação Econômica. Em troca, a Turquia ajudará a Somália a desenvolver sua própria marinha, que atualmente não existe, e receberá cerca de 30% das receitas da Zona Econômica Exclusiva da Somália.
A Turquia também desempenhou um papel crucial no conflito entre Azerbaijão e Armênia por Nagorno-Karabakh. Além disso, a Turquia está pressionando para ajudar o Azerbaijão a proteger o corredor Zangezur, que a Turquia planeja desenvolver como um corredor de transporte e energia entre o Azerbaijão e a Europa, o que, segundo autoridades turcas, beneficiaria toda a comunidade turca. Outro lugar que a presença turca influenciou e muito, foi na Guerra Civil da Líbia, na qual o líder turco, no último mês de novembro, prorrogou a presença de tropas na Líbia até 2026, evitando que combatentes tentam ir contra os interesses turcos no país. Na ilha do Chipre, os turcos têm um conflito territorial, sobre campos de gás, recentemente descobertos na região. Também existem relatos, que o governo enviou mercenários sírios, para combater o Estado Islâmico, no Níger, após a retirada francesa. Resumindo, a expansão das operações militares da Turquia parece ser um esforço para aproveitar os vácuos de poder, estabelecer-se como uma potência regional e garantir rotas comerciais que conectam a Ásia à Europa. No entanto, também pode haver uma motivação doméstica. Antes das eleições locais de 31 de março, Erdogan tem usado essas operações militares e conflitos pré-existentes para atrair sua base eleitoral nacionalista e convencer os eleitores de que, apesar dos problemas econômicos, na qual a Turquia bateu 65% de inflação em 2023, ele está progredindo na transformação da Turquia em uma superpotência regional. Se Erdogan terá sucesso nas próximas eleições é uma questão em aberto e algo que precisamos ficar de olho. Obrigado por assistir e até a próxima.